E aí, meu querido e minha querida, como tu estás? Espero que você esteja totalmente bem na sua caminhada de vida, de fé, de esperança, de milagres. Sabe que Deus ele projeta grandes bênçãos sobre a nossa vida, milagres que são chamados de milagres extraordinários. E sabe que Deus me tocou essa semana para começar a fazer vídeo, live, palavras movidas por incentivo, palavras movidas por incentivo, esperança, para que lares sejam tocados. E lares que eu falo são pessoas que moram em lares, sejam totalmente tocadas pelo poder da palavra. Para quem não sabe, tenho um dom vindo de Deus, dom da palavra, e movimentei este dom por basicamente 14 para 15 anos, em forma ininterrupta. E movimentando este dom, cada vez esse dom cresceu mais. E hoje eu preciso expressar o poder que existe neste dom, o poder que existe na palavra de Deus. Sabe que existem muitas artimanhas do inimigo para nos parar. Isso eu acredito que você saiba. Existem muitas coisas que o inimigo projeta para nos parar. Só que a habilidade de ler, de compreender, ou de ouvir alguém explicar algo divino, e você conseguir se alimentar, nem que seja de um pouco desta revelação, ou desta explicação, explanação, você se alimenta de algo perfeito, que vai dar uma substância poderosa para a sua vida, tanto espiritual, porque vai haver crescimento de mente, de conhecimento, crescimento em habilidades que você achava outrora que não tinha, e você tem habilidades que estão escondidas dentro de você. Se hoje eu fosse abrir meu manuscrito, minha Bíblia, que eu tenho em chamar de calibre 66, pois tem 66 livros encaixados, verificados, e 66 livros projetados para dar este alimento através da revelação divina para cada um de nós. Se eu fosse abrir o Antigo Testamento, eu veria Deus fazendo grandes coisas através da presença do Espírito Santo de Deus, e também veria Deus fazer grandes coisas através de profetas e através de juízes também, que tomaram e tiveram uma grande proporção divina sobre as suas vidas e conseguiram transmitir para o povo uma direção divina, vinda direto do eterno Deus. Vimos profetas maiores e profetas menores se organizarem perante a presença de Deus para liberarem palavras proféticas, profecias e profecias de revelação, que trouxeram ânimo para o povo de Deus em meio a todos os problemas. Sim, ânimo de Deus para todos os problemas, para todas as dificuldades. Sabemos que Deus, Ele faz grandes coisas através da sua palavra e através do crer na palavra e no crer em Jesus Cristo, para que possamos
acreditar em Deus. Não é somente um movimento de ver um milagre e acreditar em Deus, de ver uma revelação ou ouvir uma revelação e acreditar em Deus. Não é só isso. O crer em Jesus, o crer em Deus, também vem do conhecimento da nossa leitura, da expressão da palavra de Deus que chega até a nossa vida. Sabia que muitas pessoas recebem um milagre extraordinário, uma cura de um câncer, e você sabia que essas pessoas não se convertem ou acompanham a igreja, o corpo da igreja, mas logo logo elas se frustram e elas param de ir na casa de Deus, param de acreditar no milagre. Sabe por que isso? É muito simples. Porque o que segura, o que traz sustância, o que traz ânimo é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não estiver ativa, a palavra de Deus vai sendo esquecida. Tem um exemplo aqui, não sei se para você vai ser um exemplo positivo, um exemplo negativo, um exemplo concreto ou inconcreto, não sei. Mas há pouco tempo atrás eu ouvi uma história contada, não história, história, que vinha em torno de exemplos. E dizia que quando uma pessoa morria, a pessoa era lembrada por alguns dias, até alguns meses, depois essa pessoa ia sendo esquecida. Todos choravam no primeiro dia, todos choravam, muitos choravam na primeira semana, no primeiro mês, depois, ao longo dos meses, essa pessoa ia sendo esquecida. Por quê? Porque essa pessoa já não estava mais ativa entre nós, ou estas pessoas já não estão ativas entre nós. E em algumas pessoas mais próximas, ou que tiveram uma afinição, acredito que seja essa palavra, maior, essas pessoas continuam lembrando e até visitando no túmulo e etc. Por que eu estou dizendo isso? Você pode gostar ou não, mas a palavra de Deus, ela não pode morrer dentro de você. A palavra de Deus, ela não pode ser esquecida dentro de você. A palavra de Deus precisa estar viva. E como mantemos esta palavra viva? Como? Como mantemos essa palavra viva? É igual à estrutura de um legado soberano, um legado especial que continua ativo. Entenda que até hoje muitas pessoas reverenciam aqui na Terra algumas pessoas que morreram, ou generais, etc., que morreram por uma causa. Existe uma princesa chamada Princesa Isabel, que ela morreu e a causa dela e o nome dela é lembrado todos os anos. Existem pessoas que são lembradas, e assim é a palavra de Deus. Ela precisa ser lembrada. Todos os dias ela precisa ser fuçada, ela precisa ser agitada, para que se mantenha viva a chama dentro de nós. O que eu quero te dizer com esses pequenos minutos? É que a palavra de Deus, ela é importante e ela precisa estar viva dentro de você. E como se manter viva? Olhando uma live dessas, ou melhor, ouvindo ou olhando uma live dessas, lendo a palavra de Deus, buscando do raciocínio e não olhando só para revelações, profecias e milagres, mas querendo se alimentar da palavra de Deus, querendo se alimentar de um conhecimento divino, e esse conhecimento não vai morrer dentro de você. O que eu ouvi quando era pequeno continua fluindo dentro de mim.